Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar de decomposição em fatores primos. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que vamos escrever alguns números naturais compostos como uma multiplicação de fatores primos. Então, observe esses três exemplos que temos aqui. Observe esse número 4. Esse número 4 é um número natural composto, certo? Observe que vamos escrever ele como uma multiplicação. Observe que 4 é igual a 2 vezes 2. Ou seja, esse 2 vezes 2 aqui representa um produto de fatores primos. Observe que o número 2 é um número primo. Então, observe que 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, escrevemos esse número 4 como um produto de fatores primos. Observe agora o segundo exemplo que temos. O número 6. 6 é igual a 3 vezes 2. Observe que escrevemos o número 6 como um produto de fatores primos. Observe que o número 3 e o número 2 aqui são números primos, ou seja, só possuem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, observe que 6 é igual a 3 vezes 2, ou seja, esse 3 vezes 2 aqui representa um produto de fatores primos. Agora vamos observar esse terceiro exemplo que temos aqui, que é o número 10. Observe que 10 ele pode ser escrito como essa multiplicação aqui, 5 vezes 2. Agora observe que 5 vezes 2 aqui representa um produto de fatores primos. Observe que o número 5 é um número primo e o número 2 também é um número primo. Logo, 10 é igual a 5 vezes 2, que esse 5 vezes 2 representa um produto de fatores primos. Agora vamos pensar no seguinte, usando o mesmo recurso que fizemos aqui nesses três exemplos aqui, veja o que acontece com o número 30. Observe aqui o número 30. O número 30, vamos escrever ele como um produto de fatores primos. Observe que 30 pode ser escrito como sendo 2 vezes 15. Mas observe que 15 aqui, observe que 15 pode ser escrito como 3 vezes 5. Então, observe que 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Observe que 2 vezes 3 é igual a 6 e 6 vezes 5 é igual a 30. Ou seja, escrevemos 30 como um produto de fatores primos. Observe que o 2, o 3 e o 5 são números primos. Agora vamos pensar o seguinte, o mesmo 30 que temos aqui, se da primeira vez fizemos aqui 2 vezes 15, vamos fazer agora 3 vezes 10. Observe que 30 pode ser escrito como 3 vezes 10. Mas observe que 10 aqui, ele é igual a quem? Ele é igual a 2 vezes 5. Então, observe que 30 pode ser escrito dessa forma aqui, 3 vezes 2 vezes 5. Observe que 3 vezes 2 é igual a 6 e 6 vezes 5 é igual a 30. Ou seja, escrevemos 30 aqui como um produto de fatores primos. Observe mais uma vez que o 3, o 2 e o 5 são números primos. Agora vamos escrever o 30 como sendo essa multiplicação aqui. 30 é igual a 5 vezes 6. Agora observe o seguinte, que esse 6 aqui pode ser escrito como 2 vezes 3. Então observe que 30 pode ser escrito dessa forma aqui. 5 vezes 2 vezes 3. Observe que escrevemos 30 como um produto de fatores primos. Observe que 30 é igual a 5 vezes 2, 5 vezes 2 é igual a 10, e 10 vezes 3 é igual a 30. Ou seja, 30 pode ser escrito dessa forma aqui, 5 vezes 2 vezes 3. Observe que, mais uma vez, escrevemos o 30 como um produto de fatores primos. Agora vamos pensar no seguinte, qualquer que seja a forma de escrever o 30 como uma multiplicação, encontramos os mesmos fatores primos no final. Observe que aqui fizemos de três formas aqui.
Observe o final. Ó. Nesse primeiro ficou 2 vezes 3 vezes 5. Aqui ficou 3 vezes 2 vezes 5. E aqui ficou 5 vezes 2 vezes 3. Observe que aqui só está trocada a posição. Mas observe que os números aqui são os mesmos. Ó. O 2, o 3 e o 5. O 3, o 2 e o 5. O 5, o 2 e o 3. Observe que o produto aqui desses três números resulta em 30. O produto desses três números resulta em 30. E o produto desses três números aqui também resulta em 30. Então, observe que 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Observe que escrevemos o 30 aqui como um produto de fatores primos. O 2 é um número primo, o 3 é um número primo e o 5 também é um número primo. Então, prosseguindo, vamos pensar agora no seguinte. Ó. Isso vale para qualquer número natural composto. Ou seja, o 30 ele é um número natural composto. Então, esse procedimento que fizemos aqui vale para qualquer número natural composto. Então, a partir disso, podemos então dizer que todo número natural não primo maior que 1 pode ser escrito na forma de multiplicação, que é a chamada forma fatorada completa, em que todos os fatores são números primos. Então, prosseguindo, para chegar à forma fatorada completa de um número natural, fazemos uma decomposição em fatores primos, que consiste em, primeiro passo, dividir inicialmente o número dado por seu menor divisor primo. Segundo passo, dividir o quociente obtido por seu menor divisor primo. E depois disso, vamos repetir esse procedimento até obter o quociente 1. Então, observe que esse passo a passo aqui nos permite, certo, encontrar a forma fatorada completa de um número natural. Prosseguindo, vamos pensar agora no seguinte. Ó. Veja como obtemos a fatoração completa de um número natural. Então, observe que vamos fazer aqui, ó, dois exemplos baseados aqui, ó, nesse passo a passo aqui para determinar a forma fatorada completa de um número natural. Então, observe o primeiro exemplo que temos. Ó, como escrever 110 na sua forma fatorada. Vamos pensar o seguinte. O número que temos inicial é 110. Vamos pensar agora da seguinte forma. 110. Qual é o menor divisor primo de 110? Vamos pensar no seguinte. Ó. 110 é um número par. Então, ele é divisível por 2. Então, vamos dividir 110 por 2. Observe todo o procedimento aqui que vamos fazer. Ó. O número que eu tenho aqui ó, é 110. Vamos dividir ele por 2. Observe que 110 dividido por 2 é igual a 55. Então, esse 55, vamos colocar ele aqui ó, embaixo do 110. Ó. O 55 vai ficar aqui. Agora, vamos pensar no seguinte. Qual é o menor divisor primo de 55? 55 ele é divisível por 5. Observe que 55 dividido por 5 é igual a 11. Observe que o 11 ó, vai ficar aqui embaixo do 55. Agora vamos pensar no seguinte. 11 aqui, que é o valor que temos. Ó. 11, ele é um número primo. Então, ele só é divisível por 1 e por 11. Então, vamos dividir ele aqui por 11. Observe que 11 dividido por 11 é igual a 1. Então, observe que chegamos aqui ó, no nosso objetivo, que é chegar aqui em 1. Agora, observe o seguinte. Vamos observar essa coluna aqui, ó, com esses números aqui, que utilizamos ele como divisores. Então, observe o seguinte, que chegamos aqui, ó, ficamos nessa coluna com 2, 5 e 11. Agora, observe o seguinte, que o produto, ou seja, a multiplicação desses números aqui, dessa coluna, resulta exatamente no meu número inicial, que é o 110. Observe que o 2, o 5 e o 11, observe que vamos ficar aqui com 2 vezes 5 vezes 11. Observe que 2 vezes 5 é 10 e 10 vezes 11 é igual a 110. Então, onde chegamos agora? Chegamos no seguinte, ó, que 110 ele é igual a 2
vezes 5 vezes 11. Observe que escrevemos o 110 aqui como um produto de fatores primos. Observe que os números aqui envolvidos nessa multiplicação são o 2, o 5 e o 11. Observe que todos eles, ou seja, todos os fatores, são números primos. Assim, o que concluímos? Que 2 vezes 5 vezes 11 é a forma fatorada completa de 110. Prosseguindo, temos o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte: ó, como decompor o número 315 em fatores primos. Então, observe que o mesmo procedimento que fizemos aqui com o 110, que foi o número do nosso primeiro exemplo, vamos fazer aqui com o 315. Observe o seguinte: 315 é o meu número inicial aqui. Quem é o menor divisor primo de 315? Vamos pensar no seguinte: 315 dá para dividir por 3. Então, observe que 315 dividido por 3 é igual a 105. Agora, vamos pensar no seguinte: observe que o 105 ele ficou abaixo aqui, ó, do 315. Agora, vamos pensar no seguinte: 105 aqui. Quem é o menor divisor primo de 105? Observe que 105 ele dá para dividir por 3. Então, observe que 105 dividido por 3 é igual a 35. Agora, vamos pensar no seguinte: ficamos com 35. Agora, vamos pensar no seguinte: quem é o menor divisor primo de 35? Observe que 35 ele é divisível por 5. Observe que 35 dividido por 5 é igual a 7. Agora, observe o seguinte: 7 é um número primo, só é divisível por 1 e por 7. Então, observe que vamos dividir aqui o 7 por quem? Por 7. E observe que 7 dividido por 7 é igual a 1. Então, observe que chegamos aqui, ó, no nosso objetivo, que era chegar aqui em 1 aqui. Agora, observe o seguinte: vamos observar essa coluna aqui dos divisores. Ó. Ficamos com 3, 3, 5 e 7. Observe que o produto aqui dos divisores aqui, que utilizamos aqui, ó, que foi o 3, o 5 e o 7, o produto desses 4 divisores aqui vai resultar no meu número inicial, que é o 315. Observe que 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 5 é igual a 45. E 45 vezes 7 é igual a 315. Então, observe que 315 ele é igual a essa multiplicação aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, observe que escrevemos aqui o 315 como um produto de fatores primos. Observe que o 3, o 5 e o 7, todos eles são números primos. Assim, o que concluímos? Que 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7 é a forma fatorada completa de 315. E assim finalizamos nossa aula.